mais escuro ainda, mas está quase escurecendo. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos, iniciar contando um pouquinho da minha história e como eu cheguei nesse aprendizado de marketing para a advocacia. Por que eu resolvi focar os meus estudos nisso, né? Bom, eu venho de uma família de advogados, em que eu trabalhava no escritório do meu pai, que tem um escritório na nossa cidade, tem em Canoas, com mais de 30 anos de atuação. E, portanto, quando eu iniciei a minha carreira como advogado, eu não precisei me preocupar com marketing. O nome do escritório do meu pai trazia diversos clientes, como ainda traz até hoje. Então, era uma preocupação que eu não tinha na minha vida. Eu não precisava vender o meu trabalho como advogado. Era fácil angariar clientes por causa do nome, de toda a história da minha família na advocacia da cidade. Só que chegou um momento da minha vida em que eu resolvi mudar e eu quis abrir o meu próprio escritório para atuar numa área diferente, né? E aí eu passei pela mesma coisa que a maioria dos advogados em início de profissão passa. Coloquei lá a minha placa, abri a porta do meu escritório e fiquei aguardando os clientes entrarem, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que eles foram entrando de uma forma muito devagar, muito lenta, muito das indicações que alguns outros clientes faziam, mas aquilo não estava sendo suficiente para mim e vindo muitos clientes de nichos de atuação que eu não queria atuar, que não eram do tipo de trabalho que eu queria prestar como advogado. Então, eu comecei a ver formas, estudar formas e buscar formas de como eu atrair os clientes que eu queria atender, os clientes do nicho que eu queria trabalhar e na quantidade que eu precisava para o meu escritório render o suficiente, né? E aí eu vi a necessidade de procurar especialização em marketing, né? Formas de que eu pudesse fazer, como vender o meu trabalho, né? Dentro das regras, respeitando todas as imposições que a OAB nos coloca, todas as limitações que a OAB nos coloca, mas vendendo o meu trabalho e, portanto, conseguindo os clientes do nicho que eu queria trabalhar. Tá? E foi assim que eu comecei a estudar marketing. Eu tive essa necessidade pessoal de fazer isso. Então comecei a pesquisar e testei vários tipos de métodos, de formas, aplicações, né? E cheguei em algumas que eu vi que dão mais resultado e melhor se adaptam à advocacia. E vendo, quando eu comecei a estudar, eu vi outra coisa, né? Não temos hoje um curso de marketing jurídico que seja feito para o advogado. Nós não temos um curso de marketing jurídico que seja focado para o escritório de advocacia de início de carreira, para o advogado que está começando hoje a sua caminhada, né? Os cursos que eu me deparei de marketing jurídico são cursos muito amplos, que muitas vezes funcionariam para escritórios que já têm estrutura, já têm história, já estão com, já podem fazer investimentos fortes, coisas que não é a nossa realidade. Portanto, tentando chegar num método e um método prático, né, foi aí que eu desenvolvi algumas técnicas que é o que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Tá bem? Só para eu entender um pouquinho do público aqui, quantos aqui já são advogados e quantos são estudantes? Advogados? Estudantes? Tem algum estudante de direito? Não, todos então já advogados. Bom, então assim, vocês devem ter se identificado talvez com o que eu acabei de falar, essas dificuldades que a gente vem passando, né? Como angariar os clientes no início. E muitas vezes o que acontece é que nós acabamos atuando com causas que nós não queremos atuar, não gostamos de atuar, mas porque nós precisamos. Aparece um cliente de uma área que não é a tua, mas tu precisa pagar as contas do teu escritório, precisa sobreviver e acaba pegando. Então, por isso que nós temos que nos conscientizar de que o advogado também precisa saber se vender. Se vender não se vender no sentido pejorativo da palavra, né? Mas saber vender a sua imagem, o seu trabalho, tá? Então, agora nós vamos começar. A primeira pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: advogados precisam fazer marketing? Bom, eu vou responder
responder essa primeira pergunta da exposição com um vídeo que eu quero mostrar para vocês, porque eu quero que depois de assistir esse vídeo vocês me digam, né, se vocês responderiam sim ou não para isso que eu estou falando. Tá? É um vídeo curtinho, prometo. That's a pretty bad name. Normally associated with lewd content, but by definition, they don't have to be. So in an attempt to change that, we took one of the world's biggest performing artists, kept all his clothes on, and set up an Ed Sheeran peep show. Would anyone dare to believe what was written outside and come into our very dodgy looking venue? No, you feel it? I really know what's going on. That was fair enough, because we dressed Hamish as a fairly shady looking spruiker in charge of getting customers. I got you Sheeran. Who wants some Sheeran? Alright, I can hear Hamish. Do you think I can anyone? I don't think I can. It's going to be a brave soul. I wouldn't come into if there was a dude with a beard and a hat saying like competencies. Ed was right. This was going to be tough. You want to peep at Ed Sheeran for $2? Sure. Do you want to peep at Ed Sheeran? You're lost. What do you reckon, big fella? Got Ed Sheeran in here. Beautiful ginger head man. Sitting on a stool. What do you reckon? $2. Got Ed Sheeran just sitting on a stool in there. You want it? $2. $2 for a beat. Think about it. It's actually pretty good value. Despite trying, we had a total lack of interest for over 50 minutes. It's been some time. We should have got you a more comfy chair. Yeah, I'm alright. Hey, big fella, got a Sheeran you need in there, $2. What Ed Sheeran you need? Ed Sheeran. Is it a singer? Yeah? Is that a yes? No? I think one of the big problems is people think Ed Sheeran's a code word for a new drug. How's it go? You guys like Ed Sheeran? $2. $2 for a 30-second peep. What, like they just say no? Yep. Dirt cheap peep. Dirt cheap peep. There we go, $2. Do you reckon we're pricing it too high? And that's why we're not getting people coming in. $2 is pretty fair. There we go, boys. It's a Friday. Get you Ed Sheeran peep show. $2. Sitting on a stool, play your song. If someone actually does think it's a peep show, I might quickly give you the go-ahead to take away your clothes. Are you willing to do that? Been drinking a lot of beer recently. Oh, right. Yeah. You're not? A couple of months ago, maybe, but yeah, I've been shameless, just shameless at the same time. 2 hours in, and Hamish was getting more desperate. Ed Sheeran is literally sitting in there on the stage waiting for your $2. We were feeling it as well, but just when we thought this had been a giant waste of everyone's time. You guys like Ed Sheeran? You like Ed Sheeran? $2, peep show. So it's got him sitting on stage in it. Oh, $2. It's gonna cost you $2. You only get 30 seconds though. You okay? What? Well, there's only one way to find out. We might be on here. Here we go. Ed Sheeran peep show. He's there till midday. Alright, your choice. No, she did the smart thing and walked away. Listen, if you guys want, I'm just saying, if you guys wanted to go sitting in there by himself and probably get busy later on, $2, 30 seconds. I mean, you both can come if you want, just $2 a head. Everything's above board, I can assure you. No, absolutely not. Like, you can't guarantee what it'll do, but yeah, pay you $2. And after 2 hours and 23 minutes, including some final hesitation, we finally found people brave enough to take a peek. Did you guys go to peep shows a lot, or? There you go, mate. Keep your clothes on, stay on the seat, behave yourselves. Just listen to the announcement. Have a good one. Enjoy your peep. Hello and welcome to the peep show. Your time will start in 5 seconds.
successfully baffled couple, and from there, people started rolling in. Well, not really. We had a few more over the next 2 hours. People fall in love in mysterious ways. Loving can hurt. I've been spending out time, couple women by my side. People fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart now. Take me now, love. Maybe we. There you go, yeah, we think it's pretty good value. That's the best $2 I've ever spent. Good shit. Well done, buddy. Thanks, man. That was easy. I didn't think anyone would come in. Pessoal, alguém tem alguma dúvida de que nós advogados precisamos fazer marketing? Depois desse vídeo? Se o Ed Sheeran, o cara mais vendável da indústria musical na atualidade, vai lotar o Beira-Rio agora em março, não tem mais ingresso para comprar. Ele não consegue vender uma apresentação dele por $2, porque ele está numa espelunca, sem nenhuma estratégia por trás dele, vendendo ele, e ele não consegue se vender. Até ele precisa de marketing. Então nós, obviamente, na minha opinião, pelo menos, precisamos, né? Então assim, quando eu começo a falar em marketing, todo mundo pergunta: Eduardo, e a OAB? Tá, a OAB é, aqui para nós, é uma pedra do nosso, né, calço, né? Nós temos algumas limitações que a gente tem que lembrar, tá? Então, o Código de Ética ele veda qualquer tipo de publicidade ostensiva no intuito de captação. Então, eu não posso abordar as pessoas na rua, como, né, o personagem ali do vídeo fez. Eu não posso mandar mala direta, eu não posso fazer uma série de coisas, né? Mas os preceitos da OAB, eles nos autorizam a fazer qualquer tipo de divulgação de conteúdo informativo e em qualquer meio, televisão, rádio, mídias sociais, né? Desde que identificado o profissional habilitado, ou seja, eu preciso ser um profissional devidamente inscrito para fazer, o que significa dizer que nós temos sim um espaço onde nós podemos entrar com o nosso marketing, e é justamente aqui que a gente entra, que é o que eu chamo de marketing de conteúdo, tá? Agora, antes de eu entrar no marketing de conteúdo, nós temos que nos perguntar: será que eu devo fazer o meu próprio marketing ou devo contratar uma agência? Tá? Eu costumo dizer que o advogado ele tem hoje, podia não ter há 30 anos atrás, quando meu pai iniciou a profissão, mas hoje o advogado novo ele tem a obrigação de fazer o próprio marketing. Tá? E eu digo por quê? As agências não são especializadas na advocacia, não conhecem a nossa atividade do dia a dia. Então o advogado ele tem que saber fazer o seu próprio marketing, ele tem que saber se vender, né, vender o seu serviço, tá? E eu coloquei a foto do Flávio Augusto para dar um exemplo para vocês, contar a história dele, que o Flávio Augusto ele é o fundador da WiseUp, né, uma das maiores franquias de escola de inglês do país, e ele era o responsável pelo marketing da WiseUp, até que ele vendeu a WiseUp e foi comprar um time de futebol lá nos Estados Unidos, né? E aí ele vendeu a WiseUp e a nova empresa que comprou resolveu terceirizar o marketing da WiseUp e tirou o corpo de marketing da diretoria da empresa. A empresa desvalorizou e o Flávio Augusto anunciou a recompra dela por 1/3 ou 1/4 do valor que ele vendeu na época, e está reassumindo o marketing da empresa, né, para levantar o valor dela de novo. Ou seja, ele era a companhia, ele era o cabeça da companhia e ele pensava no marketing da companhia. Portanto, eu acho que essa lógica também se aplica a nós. É um ponto muito importante: o advogado sem cliente não vive. Então, é nós que temos que cuidar do nosso marketing. A gente não pode terceirizar
a nossa captação de clientes para outra pessoa que não tem conhecimento da nossa atividade. Bom, mas então tá, vamos lá, vamos para a parte prática da coisa. Como é que a gente faz o marketing da advocacia? Qual é o método mais efetivo? Tá? Nós temos que passar por essas partes aqui. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, o que vocês precisam para fazer o marketing de vocês? Aí vou eu para os meus triângulos mágicos, vou fazer vários aqui durante a exposição. Bom, nós começamos o marketing do advogado com uma ferramenta. Se chama Wi-Fi ou internet. Por quê? Mídias sociais hoje são um meio de veiculação mais barato que existe. Tá? É muito mais barato, por incrível que pareça, anunciar no Facebook ou no Google AdWords do que na Zero Hora. Tá? Por quê? Porque as empresas não gastam com impressão de material, entregam, depende de que alguém vê no jornal, né? Então é muito mais barato. Então a internet é fundamental para começar a fazer o marketing da advocacia. A segunda coisa, tem gente que consegue fazer sem, mas é meio difícil. Precisa de um banheiro, né? Tem gente que às vezes precisa. Eu não sei quem consiga sem fazer isso, né? E para mim a peça fundamental para começar a fazer o marketing na advocacia, e esse é fundamental mesmo, café. E eu não consigo trabalhar sem café hoje, né? Então, bom, por que eu estou dizendo isso para vocês? Estão dizendo, Eduardo está brincando comigo. Não, para mostrar para vocês como é simples, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, não precisa de grande coisa, não precisa nem de escritório, não botei escritório aqui. Tem advogado que não tem escritório, trabalha como correspondente, trabalha em home office, né? Nem escritório tu precisa para fazer o teu marketing. Então, realmente, não tem mistério, não tem dificuldade. Agora sim, tem trabalho. E aqui nós vamos para o início do nosso marketing, criação de conteúdo. Bom, eu falei para vocês que o marketing que mais se adapta para a advocacia é o marketing de conteúdo. Por quê? Porque nós estamos falando no marketing do advogado, da advogada em si, ou seja, da pessoa, tá? A criação de conteúdo é o que vai fazer com que as outras pessoas que tu quer atingir conheçam aquilo que tu tem para oferecer para elas, tá? Então, criação de conteúdo é ter uma fanpage no Facebook, postar as fotinhos lá do CNJ, que diz da jurisprudência? Não, não é isso. Esse tipo de conteúdo, ele é meramente informativo e está disponível em qualquer lugar. Então nós temos um tipo de conteúdo específico para ser criado, para funcionar o marketing da advocacia, que é o conteúdo de valor. O que é o conteúdo de valor? É o conteúdo que ajuda a pessoa que tu quer atrair. Nós temos em todo negócio, mas na advocacia isso é gritante, 3 tipos de clientes. Nós temos um cliente número 1, que é aquele cliente que ele sabe que ele precisa e ele quer. É um cliente super motivado, o cara que passa na frente da porta do teu escritório, vê a placa e diz, olha ali, ó, direito previdenciário, eu preciso, entrei. Tá? Nós temos um outro tipo de cliente, que é a pessoa que sabe que precisa, mas não quer. Porque ela está esperando alguma coisa motivar ela. Ela está esperando ser incentivada por alguma coisa. Ela ainda não vê aquilo urgente, mas ela sabe que ela precisa daquilo. Tá? Eu costumo dizer que de 1 do primeiro, tem em torno de 20 desse segundo aqui. Para esse tipo de pessoa aqui, a gente precisa dar aquele empurrão, a gente precisa chamar ela. Né? Então, exige mais força de nós. Agora, tem um terceiro tipo de cliente, que eu costumo dizer que são os clientes do mar azul. Por que do mar azul? Porque é uma infinidade que nós não conseguimos medir. Tá? Que é o cliente que ele não sabe que ele precisa, mas ele precisa. Qual é a questão aqui? Nós estamos falando em produção de conteúdo e marketing de conteúdo. O conteúdo ele é informativo.
ele mostra para a pessoa que ela tem um problema que ela não sabia que ela tem, ou que ela pode vir a ter um problema que ela não tinha se dado conta ainda, né? Mas ele mostra para ela que, além de ela poder estar em vias de ter um problema, ou pelo menos se reconhecer que a situação que ela está vivendo é um problema, ainda existe alguém que tem uma solução pronta para ela. E é por isso que a produção de conteúdo depende, sim, da definição de um nicho. Por quê? Porque nós precisamos saber quem nós queremos atender. Vamos supor que eu quero atender clientes da área trabalhista. Tá? Então, eu preciso produzir conteúdos da área trabalhista. Não adianta eu ter uma fanpage, um perfil no Instagram em que eu posto várias fotos bonitas, falo sobre desenvolvimento pessoal, falo sobre os meus exercícios da academia, falo sobre a minha rotina do fórum, ou vou dar um exemplo melhor, falo sobre os recursos cabíveis, falo sobre as novas decisões jurisprudenciais. Isso não chega para o cliente. Por quê? Porque quem dá bola para recurso, quem dá bola para jurisprudência, quem dá bola para doutrina é advogado. Eles não querem atrair advogado para o escritório, querem atrair pessoas que têm problemas. Então, tudo passa pela definição de um nicho e de um subnicho. Por quê? A advocacia trabalhista tem muitos advogados, a advocacia previdenciária tem muitos, a advocacia de família tem muitos. Mas existe uma coisa em que tu é muito bom dentro daquela infinidade de coisas. E é esse subnicho que às vezes faz tu te diferenciar de outros profissionais que já estão com o marketing deles em andamento há algum tempo. Tá? E aí eu costumo dizer, o subnicho, ele faz com que tu vire uma autoridade do dia para a noite. Porque muitas vezes, dependendo, tem algum ramo que ele é inexplorado, que ninguém publicou nada sobre. Tá? E é muito difícil nós termos um número 2 num ramo que não existe ninguém. Ninguém consegue, né? Mas é muito difícil. Então o subnicho ele é um baita segredo para tu iniciar o marketing, porque tu pega um campo específico e faz tudo, exaure ele, né? Matando todas as dores e todos os problemas que os possíveis clientes possam ter, né? Daquele nicho, daquele subnicho. Então definir um nicho, ele passa pela seguinte questão: a gente vai descobrir quem são as pessoas que compõem aquele nicho, para descobrir quais são as dores que essas pessoas têm. E o teu conteúdo vai ser uma aspirina para aquela dor. Vai ser um pequeno remédio que vai matar um sintoma daquela dor, né? Que vai eliminar aquele sintoma por hora, para que a pessoa saiba que no momento que ela precisar da receita do antibiótico, ela tem que ir lá pegar a receita contigo. Então, o conteúdo ele tem que sempre resolver uma dor do teu nicho, da pessoa que tu quer atender. Por que isso? Porque tu precisa atrair as pessoas que possam ser teus potenciais clientes. Tu tem que criar uma audiência de pessoas que tu pode vir atender. Se eu não resolver dor de ninguém, se eu não ajudar ninguém, eu não crio relacionamento, eu não crio conexão, eu não crio reciprocidade com ninguém. Então dificilmente as pessoas vão me procurar. E como é que a gente faz isso? Tá? Essa questão ela funciona da seguinte forma: toda informação ela cresce o seu valor da seguinte forma: uma informação por informação, ela vale pouco. Uma informação que ela é uma análise, ela já vale mais. E uma análise de um expert vale muito mais. Então o teu conteúdo ele é uma informação que vai fazer a pessoa querer a análise de tu, que é o expert. E o subnicho faz tu virar o expert. Tá? Portanto, a produção de conteúdo ela tem que ser pensada sempre nessa lógica, né? De que tu vai fornecer uma informação para que a pessoa precise da tua análise, do teu diagnóstico e da tua solução. Tá? Bom, e aí? Mas Eduardo, produzo conteúdo, faço lá todo o material e aí? O que acontece depois disso? Aí nós temos o segundo passo: distribuir o conteúdo.
Distribuição, existem duas formas de distribuir conteúdo. Tá? É a forma gratuita e a forma paga. Para distribuir de forma gratuita, nós temos que publicar esse conteúdo nas mídias que nós temos, YouTube, Facebook, Instagram. Vocês vão ver que eu vou falar bastante de Facebook. Quando eu falo de Facebook, eu me refiro a Facebook e Instagram. O Instagram é controlado por ele, na parte que se fazem os anúncios, tá? Se distribuem os conteúdos pagos. Então, a distribuição gratuita é quando a gente participa de fóruns, a gente responde comentários, a gente publica um blog, né? Para que as pessoas comecem a achar o nosso nome de vez em quando nas redes. Agora, essa distribuição ela tem um problema. Ela é muito lenta. Ela é quase que nem o cartãozinho, né? Ela demora muito para alcançar. E aí nós temos um segundo tipo de distribuição, que é a distribuição paga. E essa distribuição aqui que é o segredo da coisa. Por que eu falo e insisto tanto no uso das mídias sociais? Porque, como eu falei, o custo é baixo e o direcionamento é muito forte, né? No Facebook, por exemplo, bem prático para vocês, tá? Hoje eu tenho, no meu caso, eu tenho, por exemplo, públicos de pessoas que visualizam os meus vídeos de conteúdo. Imagina que um público que eu direciono anúncios de pessoas que já me acompanham, já acompanham o meu conteúdo, ele é muito quente, ele é muito próximo, ele está muito propenso a querer me procurar, né? Então, direcionar um anúncio para essas pessoas em específico é muito poderoso. E nós temos uma outra questão. Vocês podem me perguntar agora, mas quanto preciso investir no Facebook? Meus primeiros investimentos no Facebook foram R$50 numa campanha. Peguei 50 pila que não ia fazer falta no escritório, que eu ia gastar num maneiro com um chopp no final de semana, né? E botei lá. E metrifiquei para ver o que eu alcancei, quem eu alcancei, como eu alcancei. E eu fui testando, divulgação por divulgação, até eu descobrir quais eram as melhores, selecionei as melhores de divulgação e essas melhores eu injetei mais dinheiro, né? Sempre visando um retorno, tá? Então toda a questão da distribuição paga nós temos que visar o nosso retorno sobre o investimento que nós estamos fazendo. Ou seja, se eu investir R$50, qual é o meu objetivo? Minha meta é atingir pelo menos um cliente com essa campanha. Bom, esse cliente tem que fechar um contrato contigo que no mínimo pague R$50. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que pensar que essa distribuição paga aqui, ela não é um gasto, não é um custo, ela é um investimento que nós temos que fazer. E como todo investimento, ele tem que ter uma meta e ele tem que ser metrificado e otimizado a todo tempo. Então isso tem que passar a fazer parte da tua rotina, tá? Isso aqui, como eu falei, na minha opinião, tem que ser função do advogado. Distribuído o conteúdo, nós temos uma próxima tarefa a se fazer, que é criar uma lista. O que é lista? Bom, os seguidores lá no Instagram, no Facebook, inscritos no YouTube, são a nossa audiência, são as pessoas que nos assistem, tá? Só que nós estamos com o contato deles intermediados por essas plataformas. O Facebook não deixa eu mandar uma postagem para todos os meus seguidores, por exemplo. Ele barra isso, ele não mostra para todo mundo. E por que ele não mostra? Porque é o negócio dele, né? O Facebook ganha dinheiro com isso, mostrando para toda pessoa que eu quero que ele mostre, deixa que eu pague para ele fazer isso, tá? E por isso que nós temos que ter uma lista. E o que é uma lista? É uma lista de contatos que nós temos controle. Por quê? Porque da audiência que nos acompanha, nós vamos captar os contatos, seja eles por e-mail ou WhatsApp, né? Cada um usa o que achar que é melhor para o seu negócio. Feita essa lista, nós temos algo que nós controlamos, que nós podemos mandar para todo mundo, ter garantia que chegou para todo mundo e saber o que mandar em específico. E o que eu mando para cá? Eu mando conteúdo? Não. Aqui eu mando oferta. Aqui eu mando sugestões de trabalhos.
eu tenho na advocacia previdenciária, eu faço uma revisão documental e faço o protocolo do tempo de serviço que não foi reconhecido por documentos de aposentadoria especial, tudo mais, dando um exemplo. Bom, para lá eu vou dizer, para o e-mail e para o WhatsApp eu vou ser mais ostensivo, eu vou poder dizer, olha, tu tem documento, tem isso, tem aquilo, não protocolou, tu tem um problema. Tu vai sofrer na hora de te aposentar. Mas nós temos uma solução, se soluciona assim, 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 e estar acompanhado por um profissional é melhor, porque tu vai conseguir adiantar o tempo, aquela coisa toda. Tu vai fazer uma oferta para mandar para ele, para a lista que tu controla. Só que ele só vai dar bola para essas ofertas que tu quiser, se tu já tiver ajudado ele alguma vez na vida. E como é que tu ajudou? Distribuindo conteúdo de valor para ele. Não há estratégia de marketing que sobreviva a conteúdos ruins. Então o conteúdo ele tem que ser de valor, ele tem que ajudar a pessoa, senão não adianta. Por isso que os Instagrams cheios de fotinho não funcionam, né? Vocês vão me perguntar, tá, Eduardo, como é que eu mando conteúdo? Escrito, por áudio, não importa, qualquer plataforma serve. Hoje, nos meus testes, sim. Eu queria saber como é que a gente como é que a gente tem esses e-mails e seu WhatsApp, porque pelas redes dificilmente a pessoa divulga, né, o seu e-mail e o seu... No próximo ali eu vou chegar na ferramenta de captação ali, tá, aí mostrar para vocês como é que funciona essa captação, tá? Bom, já que eu estava no... Hoje, para mim, vídeos funcionam melhor, tá? Eu noto mais engajamento nos vídeos, mais feedback, as pessoas procuram mais vídeos, tá? Essa é uma tendência de agora, não sei se isso vai mudar ou não, por isso é muito importante fazer os testes, né? Agora, para mim, no meu caso, o vídeo é o que mais funcionou, tá? Então, assim, o importante é passar conteúdo de valor, passar conteúdo que ajude as pessoas, senão não vai funcionar, tá? Aqui eu coloquei, já adiantei a diferença entre lista e audiência, né? Bom, agora nós vamos chegar aqui nas ferramentas de captação. Bom, a fanpage, tá? Hoje é o seguinte, não temos dúvida de que está todo mundo com o celular na mão e todo mundo usa o celular da seguinte forma: ou é para entretenimento, ou é para buscar informação, ou é para se conectar com pessoas. Esses são os três usos do celular hoje. O celular é muito mais usado que a televisão, é mais usado ainda que o computador e é muito mais visualizado do que outdoors nas ruas, né? Então, só que o celular ele tem uma coisa: se eu estou passando na minha timeline no Facebook e vejo alguma coisa que não me interessa, o que eu faço dentro por cima e ele vai. Então, pensando na lógica que as pessoas usam o celular para se conectar e para buscar informação e para entretenimento nós não vamos fornecer aqui para as pessoas, mas informação sim e conexão sim. Por isso que, na minha opinião, o vídeo é o que mais funciona. A pessoa se sente como se o carinha do vídeo ali, como se ele estivesse junto contigo. Conecta mais. Então, me perguntam, faça uma fanpage do advogado ou do escritório? Aí eu costumo dizer o seguinte: as duas funcionam. Vale a pena testar as duas? Vale. Agora, na minha experiência, pessoas se conectam com pessoas e é mais fácil construir a autoridade de uma pessoa, de um profissional, porque ele é quem dá o conteúdo e quem ajuda aos seus clientes, a sua audiência, do que de um escritório como um todo. Muitas vezes a pessoa procura um escritório porque sabe que lá tem um advogado tal que está trabalhando lá. Sabe que lá tem a pessoa tal que é o cara desse tipo de processo, desse tipo de trabalho. Tá? Então, eu costumo dizer assim, fanpage do advogado funciona mais. Perfil pessoal, claro, para fazer os anúncios precisa da conta comercial, mas perfil do advogado, foto do advogado, pessoas se conectam com pessoas. E a autoridade é um conceito que a gente tem que entender, que a autoridade não é construída, ela é percebida. Como assim, Eduardo?
Bom, se eu tivesse aqui dando essa mesma palestra para vocês de chinelo, bermuda e camiseta, talvez vocês saíssem daqui achando que eu falei um monte de bobagem. Talvez se eu esteja falando aqui um monte de bobagem, vocês vão pensar a mesma coisa no final da palestra, mas pelo menos vocês me deram um voto de confiança porque eu estou aqui de terno e gravata. O que significa isso? Significa que a imagem que eu estou passando para vocês é de mais autoridade do que se eu tivesse mal vestido. E por que isso acontece? Porque a autoridade não é algo que se constrói, é algo que as pessoas percebem de nós. Então é algo que a gente consegue transmitir, tá? Portanto, como é que nós fazemos as pessoas nos perceberem como autoridades? As pessoas têm que pensar que nós sabemos muito sobre alguma coisa. Por isso que a divulgação de conteúdo constrói a imagem da autoridade. Ela faz com que as pessoas percebam o advogado como uma autoridade naquele assunto, porque ele divulga muito conteúdo e ele ajuda muito a audiência dele sem pedir nada em troca por hora. E aí no momento que a pessoa, que ela não sabia que ela precisava, e ela descobre que ela precisa porque ela acompanhou o teu conteúdo, quem ela vai procurar é o advogado que ela considera como uma autoridade, porque foi ele quem deu o conteúdo de valor para ela. Então assim nós construímos a autoridade. E os contatos? Agora respondendo ali a pergunta da colega, como a gente capta os contatos? Bom, existem algumas ferramentas disponíveis, o próprio Facebook nos dá, por exemplo, a criação de formulários de cadastros em que a gente fornece alguns conteúdos mais densos, ou seja, eu publico, por exemplo, no Facebook um vídeo curto falando sobre um tema e eu chamo a pessoa, convido a pessoa a se aprofundar naquele tema ou se ela quiser saber mais sobre aquilo que eu estou tentando ajudar ela. E para isso, para que ela tenha acesso a esse conteúdo mais denso, eu peço um favor para ela, eu digo, me dá o teu contato, que eu vou te enviar tudo o que eu tenho sobre isso, porque eu sei que tu está interessado. Como é que nós pedimos esse contato? Tem duas formas. A primeira forma é o que a gente chama de landing page. A landing page, ela é uma página de captação. Ela é uma página simples, tem várias ferramentas na internet, tem algumas gratuitas inclusive, né, pode usar, que a pessoa vai lá, coloca o e-mailzinho dela, submete, e aí esse e-mail é enviado para a tua caixa de entrada e lá tu manda um e-mail para ela dizendo bem-vindo à minha lista de contatos, em que eu vou agora mandar todo o conteúdo que tu está interessado, porque a pessoa viu os teus conteúdos menos densos e ela está interessada em mais. E aí tu vai começar a mandar os conteúdos com ofertas. Tá? Então a landing page é uma forma. A outra forma que tem é o formulário de cadastro. Que o próprio Facebook faz para ti. Para tu não precisar ter site, né? Não precisar ter uma página. O Facebook te dá os cadastros. Ou seja, sabe quando a gente está passando ali e aparece um vídeo, ou uma foto, alguma coisa, algum conteúdo e diz ali, saiba mais? Isso é o formulário de cadastro. A gente clica no formuláriozinho para a pessoa botar um e-mail para ela receber mais conteúdo, porque ela quer mais de ti. Tá? Então assim a gente cria a nossa lista. Assim a gente capta e-mail, capta WhatsApp, depende do que é melhor para ti. Tá? Cada escritório tem uma forma melhor. Então essas são as ferramentas de captação. E por que eu coloquei fanpage, autoridade e contatos juntos como ferramentas? Porque a gente tem que pensar que isso aqui também são ferramentas. A fanpage é uma ferramenta, a captação das leads ali, dos e-mails é uma ferramenta, mas a autoridade também é uma ferramenta. Tá? Constituir a nossa percepção de autoridade também é uma ferramenta para atração. Tá? E aqui um ponto que eu acho muito importante é o seguinte. Nós temos que ter consciência de que o advogado ele presta diversos serviços. Mas a gente tem que divulgar um serviço jurídico vendável. O que é um serviço jurídico vendável? Aquele serviço jurídico que a gente consegue oferecer para as pessoas. Porque se eu sair na rua agora, aqui nesse Brasil, e dizer assim, pessoal, aqui ó, promoção, mandados de segurança a 50%, vendo recursos extraordinários, ninguém compra. E as pessoas vão me achar um louco, né?
Talvez se eu sair de sunga na rua, vou jogar mais, né? Mas só que não vai adiantar. Eu não vendo mandado de segurança, eu não vendo recurso, eu não vendo agravo, eu não vendo petição inicial. Não é isso que eu vendo, isso é o que eu entrego. Isso é o que eu faço para poder dar para a pessoa o que ela quer. Mas a pessoa, ela quer o resultado daquilo. Ela quer o direito dela, ela quer o dinheiro dela, ela quer o ressarcimento do carro, ela quer o benefício previdenciário dela, ou ela quer talvez a certidão de divórcio dela e os bens todos partilhadinhos, bonitinhos, ou ela quer o filho dela do lado dela, mas ela não quer o que tu vai fazer para isso. Então não adianta eu divulgar que eu faço o melhor recurso do mundo, que eu faço o mandado de segurança, que eu sou especialista em petições iniciais. Não, o advogado tem que ser especialista em entregar resultado. Mas Eduardo, nós advogados às vezes não depende, o resultado não depende de nós, mas depende de ti entregar com a melhor competência para o cliente. O advogado tem a obrigação de entregar a melhor defesa técnica, o melhor amparo técnico. Então isso pode muitas vezes garantir resultado, sim. Portanto, se o teu cliente tem uma dor, tu tem a solução dessa dor e é isso que ele quer. Ele não está interessado como tu vai fazer isso. Ele está interessado no que tu vai entregar e quando que tu vai entregar. Por isso que o teu conteúdo tem que ser pensado nisso. Se eu vou produzir um conteúdo é porque eu tenho um serviço jurídico que eu vendo. E esse serviço jurídico que eu vendo, ele tem que ser direcionado para o resultado que ele entrega. Porque se eu tentar vender petições judiciais, mandados de segurança, processos, ações, eu não vendo nada. Se eu vender resultado, eu vendo muito. Serviço jurídico consultivo para empresas, para ter pagamento antecipado, não depender de êxito, o que tu vende para o cara? Tu vende economia, tu vende dinheiro no bolso do empresário, que ele vai economizar com tributo, ele vai economizar com parcelas trabalhistas, ele vai economizar com vários encargos que ele tem no exercício da atividade dele. Tu está vendendo dinheiro no bolso dele. Então tem que ter essa mentalidade, isso tem que estar em mente para conseguir fazer o conteúdo que vai efetivamente alcançar quem nós queremos atrair para o nosso escritório. E eu queria falar um pouquinho sobre o momento que nós estamos na advocacia. Tá? Existe uma tendência de que cada vez mais as pessoas fiquem inseridas no mundo digital. Com isso eu quero dizer que também existem atividades jurídicas que tendem a assumir, né? Portanto a gente tem que estar em constante atualização e aproveitando o que nós temos na nossa mão agora. Então quando é que eu tenho que começar? Eu costumo dizer que o melhor dia para ter começado a divulgar conteúdo foi há 5 anos atrás. Ou seja, lá quando estava na faculdade já era para estar produzindo coisa, já era para estar fazendo o teu nome como profissional. Mas qual é o segundo melhor dia? Hoje, não amanhã. Hoje é o dia para começar a divulgar o seu conteúdo, começar a criar a sua imagem como autoridade, começar a fazer o seu marketing como advogado, começar a colocar isso na sua rotina do dia a dia, tirar um tempo das 8, 9, 10 horas que nós ficamos no escritório, tirar 30, 40 minutos reservado para isso, porque sem cliente tu não trabalha. E como é que eu coloco em prática? Simples. Internet, café e banheiro. Às vezes pode usar um irmão, que nem eu uso, né? E um celular. Todo mundo faz. Vídeo, qualquer um faz em qualquer lugar. Conteúdo, todos nós somos experts. Nós passamos 5 anos numa faculdade, alguns daqui fizeram pós, outros ainda estão em mestrado, e nós estamos em constante estudo. Conteúdo nós temos. Saber resolver o problema dos nossos clientes, nós sabemos. Tá? Então nós temos que começar a fazer o nosso conteúdo e divulgar o nosso conteúdo, não guardar ele para nós. Nós precisamos ajudar as pessoas e criar essa conexão com elas. Então, como colocar em prática? Simples. Hoje sai daqui, pega teu celular, transforma tua conta no Instagram em conta comercial ali e já faz uns stories lá falando alguma coisa de bom para a tua audiência.
Segundo passo, abre o Facebook, cria uma conta no gerenciador de anúncios, é de graça, não precisa pagar nada para criar a conta. Abre a central de ajuda e fuça, mexe naquele troço, descobrindo todas as funcionalidades possíveis e começa a testar. Separa um madeiro com um chopp no final de semana para investir nisso e começa a testar. Depois que vocês colherem os resultados disso, daí depois vocês me contam. Né? Porque eu tenho certeza que sem dar esse primeiro passo, sem botar em prática, não funciona. Só estudar o que eu passei para vocês aqui, ou estudar as mesmas coisas que eu estudei, não funciona. Tem que cair na água, tem que entrar para o campo de batalha, ou seja, tem que fazer. Tá? Nosso colega aqui, o Leonardo, conversou comigo há uns dias atrás, me contou que hoje fez a primeira campanha do Facebook dele, né? Fiz aquele vídeo, mandei lá. Na verdade, aquele post lá ele é um pouco antigo, é de outra campanha já que a gente tinha feito, mas é com outra estratégia. Aí eu peguei o mesmo post e utilizei o método. Aí eu peguei, coloquei no Facebook, eu fiz um pouco mais agressivo, porque eu te falei até, mandei pra ele, será que eu faço isso mesmo? Ao invés de eu colocar o formulário, eu coloquei para as pessoas entrarem em contato comigo direto no WhatsApp. Eu botei ali embaixo, tem um botão do WhatsApp ali embaixo do anúncio, e aí promovi. E tô ali no celular. Chamando. Pois é, né? Então, parabéns, Leonardo. Caiu no campo de batalha e é isso aí. Né? A primeira campanha dele, ele vai fazer agora, vai depois de finalizar o período da campanha dele, ele vai olhar, vai ver o que isso gerou de resultado. Se tiver ruim, o que nós temos que fazer? Melhorar, otimizar, muda, testa. Né? Tá bom? Continua. Né? A gente tem que pensar que isso é um investimento. Isso tem que fazer parte da nossa rotina. Então, quando começar, começa hoje, se não começou. E como colocar em prática? Simples. Dividir um elefante em pedaços. Parece um mistério. Mas passo 1, faz a fanpage. Passo 2, abre o Canva lá e faz a fotinho. Passo 3, pega o celular e grava um vídeo de 1 minuto. Passo 4, publica, posta a foto. Passo 5, cria o primeiro anúncio. E assim vai indo, passo a passo, devagar, mas sempre andando para frente. Passinho de formiguinha, mas vai fazendo. Divide o monstro que é fazer o marketing do teu escritório em coisinhas simples. E assim tu vai conseguir colocar em prática e vai fazer. Então, queria, não me estendendo muito mais, agradecer a presença de todos. E deixei aqui as minhas redes para quem quiser acompanhar o conteúdo que eu posto. Eu tenho postado conteúdo só de marketing para advogados e atração de clientes e fechamento de contratos. Então, estou focando nessas redes aqui só esse conteúdo. E para quem quiser também, pode entrar em contato e ficar à disposição. Paula? Só antes que termine, eu não sabia que já estava se encaminhando já, não, mas eu tive também a experiência de tentar usar algumas ferramentas. E quando eu fui usar o Face, eu não sabia direcionar para o meu público. Alguma dica nesse sentido? Tá. Como direcionar quando eu vou usar a ferramenta? Sim. No Facebook nós temos basicamente, tá, 3 formas de direcionar para públicos. A primeira forma é por interesses. A minha letra está horrível. A segunda forma é para os públicos de superfãs, eu vou explicar o que é isso. E a terceira forma é para os públicos semelhantes. Como é que funciona isso aqui? Tá? Interesses é assim, eu posto lá um conteúdo e divulgo. Para quem tem interesse em advocacia, para quem tem interesse em direito do trabalho, para quem tem interesse em benefícios previdenciários, para quem tem interesse em adoção, para quem tem interesse em divórcio, eu coloco lá os assuntos. Né? Tem diversos assuntos e eu consigo segmentar por vários tipos de assuntos. E é aqui onde todo mundo começa. Você vai ter que começar por aqui, porque é o que tu tem disponível, se tu nunca publicou conteúdo.
Então, aqui nos interesses nós temos algumas formas de trabalhar. Como que eu comecei a fazer? Eu peguei um interesse grande que eu captei do nicho que eu queria. Eu tinha algumas coisas que as pessoas mais procuravam. E o Facebook te dá o tamanho dos públicos, diz tantos milhões de pessoas, né, tantas pessoas procurando isso, ele te mostra, tá? Então, eu peguei um público grande, do assunto mais geral possível, tá? Aí deu um público enorme lá. Aí eu peguei um outro público mais específico, mais focado para aquele tipo de pessoa que eu queria fazer. Deu um público menorzinho. Aí eu peguei um público de pessoas que procuravam alguém de um nicho muito parecido que eu, que já é mais conhecido, né? No caso, a primeira campanha que eu fiz foi de direito de trabalho. Então, eu peguei, por exemplo, o professor Thiago Pereira, que tem uma presença na internet para o direito de trabalho muito grande. Então, eu fiz lá um público das pessoas que seguem o Thiago Pereira lá. Aí deu outro público médio lá, né? E aí, por fim, eu botei um público que eu chamo o público de esquisitos. Eu peguei alguma coisa bem nada a ver, assim, que não tinha quase ninguém, só para testar, só para ver. Então, ali no Facebook vai ter um botão que se chama sugestões. Quando tu clicar nas sugestões, ele vai abrir um leque. Eu peguei a mais estranha de todas e botei para eu testar, só para ver o que ia dar, tá? Então, eu comecei com interesses assim. Como eu fiz as campanhas de visualização, porque eu fiz visualização porque eu gosto de fazer vídeo. Eu me dou melhor com vídeo, acho mais prático fazer vídeo do que escrever texto, fazer figurinha no Canva, aquela coisa toda. Então, para mim, o vídeo funcionou melhor para mim e eu vi mais engajamento das pessoas. Então, eu fazia uma campanha com objetivo de visualização e comecei a distribuir para essas pessoas aqui. Os meus vídeos foram tendo visualização, as pessoas foram curtindo e tudo mais, até que se criou, o Facebook criou para mim, automático, um público de superfãs. O que é um público de superfãs? O exemplo de um público de superfãs foram públicos de pessoas que assistiram o meu vídeo 95%, por exemplo. Aí ele cria 95, ele cria 75, ele cria 50, ele cria 25 e ele cria 9 segundos, 7 segundos e 3 segundos. Ou seja, tu tem todas essas métricas aqui. Então, os públicos de superfãs são aqueles que mais te acompanham. Por isso, a constância na publicação de conteúdo é muito importante. Quanto mais conteúdo bota, mais gente assiste, mais as pessoas continuam assistindo e esses públicos aqui eles vão se formando dentro do Facebook. Tá? Então, depois de um tempo, eu parei de fazer para interesses e comecei a fazer para esse público aqui. E aí, eu usei uma jogada que o Facebook fez de mestre para publicidade, que são os públicos semelhantes. Lá dentro está escrito como públicos lookalike. O que é isso? É o público, ele pega um público de origem, por exemplo aqui, as pessoas que assistiram 95% dos meus vídeos no Instagram, por exemplo. Ele pega e ele cria um público de até 11 milhões de pessoas, se não me engano, que tem as mesmas características de comportamento dentro da rede do Facebook e Instagram. Ou seja, pessoas que tendem a ser iguais àquelas ali primeiras da origem na forma de uso do Facebook. Ou seja, ele te dá um público, de um público pequeno, ele te dá um público gigantesco de pessoas que se assemelham muito àquele público. Ou seja, uma possibilidade muito grande delas acompanhar o teu conteúdo e se tornarem públicos quentes para ti. Então, essa foi a estratégia que eu segui. Eu comecei aqui com interesses, um geral, um mais específico, um de alguém do nicho e um esquisito só para testar. E conforme eu fui criando isso aqui, eu hoje faço só com esses dois aqui, hoje. Tá? Mas eu iniciei com isso aqui. Porque esse aqui é o mais frio, é o mais incerto. Né? Depois, mas tu precisa começar por um lugar, tem que começar por aqui. Então essa é a estratégia da confecção dos públicos para o Facebook, tá? E Instagram.
Se vocês me perguntarem sobre Google, eu não tive bons resultados no Google. O Facebook me deu resultados melhores, tá? Por causa dessa sistemática aqui. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Eu testei também pelo Instagram. No Instagram ele tem uma ferramenta também que ele delimita a área, né, da próxima ou não tão próxima de onde é a tua localização. A limitação de área geográfica tu consegue fazer em qualquer um dos públicos, tá? E o que tu me diz sobre isso? Melhor aumentar, reduzir ou mesmo conforme o meu interesse? Eu acho que é conforme o teu interesse, porque assim, ó, se o serviço jurídico que tu precisar do contato corpo a corpo com o cliente, ou seja, não for de um processo que tu possa fazer à distância, né, ou de um serviço consultivo que talvez tu possa fazer à distância, tem que limitar a tua região, né? Porque senão tu vai começar a atrair gente que tu não vai nunca conseguir atender, aí também não adianta, né? Então assim, por exemplo, eu hoje, na minha divulgação de conteúdo do marketing, eu faço nível Brasil, porque o produto que eu vendo hoje, que é um curso online sobre marketing, né, eu posso alcançar qualquer pessoa, então eu uso mais escala nisso. Agora, os meus anúncios para advocacia eu faço focado para Canoas, por exemplo, porque eu quero atingir o pessoal de Canoas. Nem faço ainda para Porto Alegre, senão é muita gente, né? Depois vou aumentando conforme o meu interesse. Mas isso é uma estratégia que vai de cada um de vocês e conforme o serviço jurídico que vocês forem prestar. Show. Tá? Pessoal, quero me colocar à disposição para dúvidas, perguntas. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Esse investimento aí, doutor, que informou ali no Facebook, ele tem um valor fixo? Essa estratégia aí? Assim, ó, o que acontece? Não tem um valor fixo, é tu que define o valor, tá? O Facebook ele está colocando agora para algumas campanhas, dependendo do tamanho do público, um valor mínimo para a semana, né? Então assim, mas hoje assim, eu diria que menos de R$5 por dia tu vai ter muito pouco efeito, tá? Mas também não precisa muito mais do que isso, né? Dá para começar aí como eu comecei, com R$50, né? Em uma campanha. É tranquilo, assim. Mas não tem um valor mínimo. Ele vai definir um valor para a campanha. Tu vai colocar 30 dias, 7 dias, 1 dia, tanto faz, tu escolhe. Eu gosto de usar 7. Ele funciona como o Google AdWords na questão do valor. Ele é por cliques ou aquele valor que coloca ele vai durar toda aquela semana? Ele vai durar toda a semana. Porque assim, ó, o Facebook ele vai assim, ó, buscar dentro daquele orçamento o melhor que ele pode te dar. Eu costumo dizer que o Facebook ele joga junto contigo. Ele vai te dar o melhor. Ele funciona da seguinte forma, a lógica do Facebook é essa. Quando tu faz uma campanha, tu tem uma árvore cheia de frutas, tá? E essas frutas são o teu público. Quando a gente investe no valor no Facebook, ele não vai te dar os primeiros 10% dos frutos. Ele vai te dar os melhores 10% dos frutos. Ele vai selecionar as melhores pessoas. Ele joga junto contigo. Ele quer te dar o melhor resultado dentro daquele investimento, dentro daquele orçamento, para que tu continue investindo nele. Tá? Então, se ele der o melhor resultado para mim, a tendência é que eu invista mais. E ele vai pegar sempre as melhores frutas da árvore para ti. Então, ele vai te metrificar quanto custou cada clique. Mas ele não vai te cobrar por clique. Ele vai te cobrar o valor que tu definir para usar. E nesse sentido, não seria melhor, às vezes, tu diminuir um pouco do valor investido para captar justamente aquele maior potencial cliente? Na verdade, assim, ó, eu costumo dizer que o objetivo é tu ter mais de uma campanha rodando para que tu saiba qual é a melhor. Tá? Vamos supor que cada campanha é uma árvore, tá? Aí, por isso é importante a gente ter uma meta. O que a gente quer alcançar. A campanha que tiver dentro da meta, tá lá dentro do custo que eu quero gastar. Por exemplo, assim, ó, eu quero 100 visualizações
e quero pagar R$10, né? Bateu a meta, beleza, eu mantenho ela, tá bom. Aí eu tenho uma outra que eu queria 100 visualizações a R$10, é 50 visualizações a R$10, ela tá fora da meta. Tiro ela do ar? Não, eu tenho que otimizar ela, melhorar ela. Como? Já vou ensinar para vocês. E outra que deu lá 200 com R$10 de investimento, deu muito boa. O que eu faço? E eu tenho um orçamento X para tudo. A que deu muito boa, eu dou uma diminuída nela. Eu digo para o Facebook, ó, tu está me performando muito bem, mas não precisa tanto. Né? Não precisa tanto. Me dando 100 tá bom. Aí tu tira um pouquinho do investimento dessa, né? E põe na que está batendo a tua meta. Porque a que está batendo a tua meta é a perfeita. E a que está ruim, tu diz para o Facebook o seguinte, olha, tá ruim, tá muito caro. Então o que tu faz? Tu só baixa o investimento aqui. Baixa lá para R$1. Por quê? Se ele está te dando 50 cliques por R$10, vou fazer a conta aí, está pagando o quê? 50 centavos? 50 centavos no clique, né? E eu quero pagar 10 centavos, mas talvez se eu baixar para R$1 e ele me der 10 cliques, eu já cheguei nos 10 centavos. Assim que eu otimizo as campanhas. Entende? Então a campanha que está ruim eu baixo o orçamento. A campanha que está além do esperado, eu uso ela para complementar o orçamento da que está na meta. Então ter uma meta é muito importante. Tá? No início a gente não sabe muito. Né? No início a gente não sabe muito. A gente faz a primeira campanha, tá, mas quantas... Eu não sei quantos clientes eu quero que essa campanha me atraia. Eu não sei. Né? Bom, mas aí bota na cabeça um número. Chuta o número, pelo menos para tu começar. Olha, eu vou investir R$10 aqui. Essa semana eu vou botar R$10, eu quero que pelo menos 10 pessoas assistam meu vídeo, ou seja, eu não vou gastar mais de R$1 por visualização. Se ele te mostrar que está dando mais de R$1, otimiza a campanha. Ah, mas será que é o público? Será que é o criativo? Será que é o vídeo? Será que é o objetivo da campanha? Não sei. Por isso tem que fazer várias pequenininhas e testar. O início do investimento no Facebook é o melhor momento que a gente pode estar, porque a gente está perdendo, aliás, está perdendo não, que é um investimento, nós estamos arriscando pouco. Quem está investindo em alta escala, poxa, tem que estar com isso aqui em mente o tempo inteiro, mas no início não, no início nós estamos botando R$10, R$20, R$50, né? E aí nós podemos testar bastante. Então, minha recomendação, testem e lembrem dessa lógica, de otimizar as campanhas, não simplesmente cortar fora. Tá? Porque às vezes é uma medida, é assim que tu fala pro Facebook como é que tu tá achando do resultado que ele tá te dando. Tá bem? Eu tenho uma pergunta que eu acho que é super básica, mas pra mim é muito novidade. Quando tu fala por clique, como assim? Porque se a ideia é tipo um vídeo, a ideia é a visualização, onde é que o clique entra nessa história? Porque quando tu faz a campanha de visualização de vídeo, ele vai te dar a métrica de visualização. Ah, tá, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Ah, e o clique seria pra ele... O clique é para te mandar para um site, para o WhatsApp, né? Tá. Por exemplo, assim, para o WhatsApp, que nem o Leonardo fez hoje, né, fez uma campanha específica para o WhatsApp. Agora o Facebook lançou ali, antes não tinha. Para o WhatsApp, específica para a pessoa entrar e cair no teu WhatsApp, entendeu? Então, isso é uma novidade. Agora, por exemplo, quando tu quer que a pessoa vá para o teu site, para ela te dar o e-mail lá na landing page, é conversão que se chama isso. Tá? Tu quer que a pessoa converta, ou seja, ela te deu o teu e-mail. Quando está vendendo um produto, também é conversão. Né? Então, isso lá quando tu faz o anúncio lá no Facebook, ele vai fazer o seguinte, ele vai ter uma campanha, tá? E essa campanha vai ter vários conjuntos de anúncios. A campanha é o objetivo. Eu quero visualização, tá? E o conjunto de anúncios é o público, tá? É o público. Então eu tenho o público 1, o público 2, o público 3, que eu vou testar vários. E o anúncio é o criativo, tá? É a imagem, é o vídeo, é o texto. Que tu pode usar o mesmo para vários públicos diferentes. Né? Pode falar. Daí sobre os vídeos e sobre o conteúdo, o que
tamanho do vídeo, o conteúdo que eu vou publicar na primeira e chamada, porque eu não posso só fazer uma chamada, ninguém me conhece. Aí eu vou fazer uma chamada que eu faço em alguma coisa. Como que eu vou realmente com um vídeo, daqui a pouco despertar o interesse do meu público, como que eu encontro esse... O que eu preciso, sabe? O gatilho ali. Entendi. Tá. Bom, assim, vídeo, 3 plataformas, Facebook, Instagram e YouTube, tá? Facebook aceita vídeo grande e vídeo pequeno. Instagram só aceita vídeo pequeno. E YouTube aceita vídeo grande e pequeno. Hoje, como é que eu faço? Tá? Como eu faço? Eu hoje, tá? Vocês não precisam começar com assim. Pode começar mais devagarinho. Mas hoje eu faço 2 vídeos que eu chamo de vídeo raiz, que é um vídeo grande, denso, conteúdo forte. Meus vídeos raiz, por exemplo, a exposição que eu estou dando aqui hoje para vocês vai virar um vídeo raiz no meu YouTube. Vai estar lá, essa palestra disponível e para quem quiser assistir depois, reassistir, beleza. Vídeo raiz, vídeo grande, denso, bastante conteúdo. Tá? Desse vídeo raiz, eu fatio ele em vários pedacinhos, que eu chamo dos vídeos Nutella. Porque eu faço de digerir. E esse videozinho ele vai para onde? Para o Facebook e para o Instagram e vai para o YouTube também. Porque a pessoa vai chegar no vídeo pequeno, né? Vai chegar no vídeo pequeno, vai se servir daquele conteúdo de fácil digestão e quando ela tiver necessidade de algo mais denso, ela vai cair nos seus vídeos grandes. Mas por que eu faço grande e divido? Economia de tempo. Eu comecei no início fazendo um videozinho pequeno para cada assunto, né? Quase perdi a namorada. Chega desses vídeos. Agora, então, é para economizar trabalho, otimização de tempo. Faço um vídeo denso que eu divido ele em várias partes e consigo divulgar ele. Tá? Então, o objetivo do vídeo é o seguinte: qual é o ponto que vai chamar a atenção? Tá? O ponto que vai chamar a atenção é a solução de uma dor iminente do cliente. É uma dor que ele está gritando, e a gente vai dar aspirina para ele de cara. E aí é o seguinte, mas como é que ele vai saber que aquele vídeo que passou no Instagram é o vídeo que eu estou falando sobre isso? Daí nós temos uma coisa que se chama headline. Vou botar aqui no cantinho. A headline, ela é uma frase de essência do vídeo, é uma big idea, uma boa promessa, é a essência do vídeo que tu vai botar em cima. Vocês já viram aqueles videozinhos que o Instagram é quadrado, né? E aí o vídeo está aqui, em widescreen, que é o vídeo, né? E aí tem escrito aqui em cima, sei lá, tem um assunto aqui em cima e às vezes tem a legenda aqui embaixo. A legenda até nem precisa, mas a headline é o que vai chamar a atenção da pessoa ali. Né? Então, isso são pequenas formas que tem de chamar a atenção. E aí, para os vídeos pequenos, as dores mais iminentes são as que mais captam na hora. Né? A tua ideia, então, só para ver se eu entendi o que tu faz, porque eu nunca fiz vídeo, eu quero testar e eu queria fazer. Tu faz o seguinte, tu faz um vídeo grande e tu corta ele em pedaços, né? Eu imagino que dentro dos vídeos pequenos ali, tu dá um problema para a pessoa, fica, né, tocando dentro da ferida dela, para ela prestar atenção em ti e ela clicar no teu formulário, ela preenche o formulário, dentro do formulário, depois de preencher, tu pega o e-mail dela e ela assiste a aspirina. Sim. E aí com o e-mail dela, tu entra em contato com ela e aí tu, né, faz aquela estratégia mais agressiva para tentar fechar. Quando tu vai converter ela, tu usa o formulário ou tu usa a landing page? Eu hoje uso a landing page. Tá, então sabe, ela preenche, porque a minha dúvida é o seguinte, eu não sei, mas eu acho que o formulário, eu imagino que ele seja mais prático. É mais Só que prático. eu não sei se ele redireciona, entendeu? Tipo assim, eu não sei se ele redireciona a pessoa pro vídeo grande. A landing page sim, porque Não, mas aí quando ela te passar o contato, tu manda o vídeo grande pra ela. Ah, mas aí vai demorar, ela tem que estar engajada.
Aí a lista que tu tem controle, ela serve para tu engajar ela. Serve para então a ideia tu mandar e-mail, se tu tem uma lista de WhatsApp, mandar áudio de WhatsApp falando estratégias, pode mandar algumas notícias pelo WhatsApp, pode mandar essas coisas curtas, mas sempre tem que, a tua lista ela não pode ser uma lista para tu jogar no canto do escritório, ela é o maior ativo do escritório, é a tua lista de contatos. Então tu tem que fazer relacionamento, manda conteúdo, mesmo que ela não peça, manda conteúdo, manda novidades, manda vídeos, né? E dentro do tipo de estratégia ali que o Facebook oferece, qual deles que tu escolhe para fazer a conversão ali para landing page? Para landing page Porque o que eu vi hoje eu botei conversão, botei... Qual é que eu mostrei lá? Mensagens. Não, era conversão e o WhatsApp. E o que apareceu para mim ali foi o WhatsApp, Messenger, só chamar inbox ali, e site. Então, assim, então eu colocaria site e colocaria a conversão site para landing page. e colocaria o link da Aí coloca o link, a Tá. pessoa clica no site, aparece o saiba mais ali, ela clica. entendi agora, entendi. Tá bem. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? A gente sempre ouve falar nos algoritmos, não sei o que muda muito, então realmente muda muito, tipo, isso que tu tá falando hoje, tu tem uma previsão de quando não vai ser mais real, assim, como é que funciona essa previsão? Muda muito, tá? O algoritmo do Facebook, ele é uma boa ferramenta por causa disso, porque ele muda muito e ele muda não para prejudicar, ele muda para melhorar. E ele muda porque ele é baseado em comportamento, conforme as pessoas vão se comportando lá dentro, ele vai mudando, né? Não tem como prever isso, né? Por isso que eu digo assim, hoje se tu quer saber tudo sobre como o Facebook está funcionando hoje, tem que ler a central de ajuda, tá? Para quem quer aprender muito sobre o Facebook, tá? Tem um cara, o Pedro Sobral, o cara é o top do Facebook hoje, tá? Mas assim, não tem como saber quando vai mudar E quando muda eles também não avisam. não avisam. Mas as mudanças são bem sensíveis, tá? Nós não vemos mudanças muito grandes, assim, tá? A gente vê mudanças bem sensíveis. E geralmente, na conta do gerenciador de anúncios vem um aviso dizendo, mudamos hoje isso, tá? E a nova funcionalidade é essa. Aí tem sempre um tutorial de ajuda, dizendo como funciona, para que funciona. As reações é uma coisa nova agora, né? Tu reagir com o coração, e isso muda também a forma de otimizar e quais clientes vão interagir com quais coisas. Sim, com certeza, porque inclusive são essas reações que dão muita noção de comportamento. Sim. Isso tem uma força muito grande de alcance. Tempo atrás não tinha. Então a ferramenta ela vai se moldando, né, conforme o uso, mas eu nunca vi nenhuma surpresa muito grande. Mas essa semana apareceu essa opção do WhatsApp, né? Eles já anunciaram que a partir não sei de qual data aí vai ter integração do WhatsApp com o Facebook, ou seja, tu acha o perfil da pessoa no Facebook e consegue conectar direto no WhatsApp mesmo se tu não tem o número, mesmo se não tiver o número da pessoa. Eles já anunciaram que vão fazer essa integração, né? Então, são coisas que a gente ferramentas que a gente vai testando, né, o uso para que possamos tirar o melhor proveito. Parabéns pela fala, Eduardo. O que tu pensa sobre a mistura de postagens relacionadas à nossa vida pessoal com profissional? Eu acho assim, a gente tem que ter uma organização e bom senso, né? Não adianta eu fazer um Instagram de conteúdo e ao mesmo tempo botar um monte de postagens que possam vir a tirar aquela imagem de autoridade que nós temos. Então nós temos que ter um cuidado. Mas algumas postagens pessoais são bem-vindas, tá? Porque a pessoa também tem que ter ideia de que não é um robô, né? Não é um personagem fictício, né? Pessoas se conectam com pessoas que têm similaridade contigo, ou seja, a similaridade é um gatilho mental muito poderoso, né? Então, quando as pessoas se sentem identificadas, se sentem similares a ti, isso te ajuda. Portanto, é bom postar coisas de vida pessoal com um bom senso, com o objetivo de trazer engajamento, mostrar que é uma pessoa normal como qualquer outra, mas que não está totalmente fora, totalmente desconexa com a ideia que tu está passando na tua produção de conteúdo. Né? Então, essa é a minha opinião sobre. Mais alguma dúvida? Mais alguma colocação? Então eu agradeço a todos a presença, por ter aguentado aí
uma hora e pouco me ouvindo. E mais uma vez ficam os meus contatos, quem quiser qualquer ideia, trocar qualquer tipo de informação, eu estou à disposição. Eu vou passar novamente a palavra para a Cássia e para a Paola, para as dar as recadinhas finais. E é isso aí. Muito obrigado.